Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta. Nós vamos falar aqui de um tema que não é dos mais agradáveis, mas é recorrente, a gente precisa tratar, que é a questão da rinha de animais, brigas, né? Principalmente entre cães e também gatos. Nós temos um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo que trata deste tema, nós temos comissões também, tem uma legislação federal que pune isso também. Você vai entender tudo e vai saber como denunciar também, vai saber como identificar um animal que está passando por maus tratos. Os nossos convidados aqui no estúdio é o Paulo Maiorca. O Paulo é veterinário e advogado. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nessa Casa Legislativa. E com a gente também a Maíra Vélez. A Maíra é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB São Paulo. Obrigado por nos atender. Prazer é todo meu e da comissão da OAB em participar desse programa. Que ótimo, vou te passar umas perguntinhas já, mas deixa eu continuar aqui com o Paulo. Ô Paulo, conta um pouquinho da sua trajetória, a gente já vai entrar no tema, mas você tem uma trajetória muito legal, porque você é advogado e é veterinário. O que veio primeiro? Explica pra gente. Eu sou veterinário de formação, sou patologista e sou professor de patologia da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. E ao longo da minha carreira surgiram diversos casos de maus tratos encaminhados pela Polícia Científica e pelo Ministério Público de São Paulo na tentativa de solução desses crimes. E na solução desse crime é necessária a apresentação de provas durante o processo. E a prova pericial, ela é a padrão ouro para o processo. Então nós fazíamos as necrópsias desses animais que vinham a óbito e produzíamos um laudo. Então, fazendo mais ou menos o que é a função do IML para humanos, nós fazemos o IML para animais. Tem um órgão aqui em São Paulo que faz isso? Na realidade, hoje nós contamos, o Estado de São Paulo está bastante avançado nesse tema, porque o Estado de São Paulo criou uma comissão de peritos criminais veterinários para atuarem na cidade de São Paulo. Lá na Polícia Científica nós temos cerca de 12 médicos veterinários que são peritos criminais. E eles fazem local, no entanto, não tem o IML, onde se faz a necrópsia desses corpos dos animais. Então, nós, na USP, que somos um órgão público, estadual também, fizemos uma cooperação, temos fé pública por ser uma instituição pública e produzimos provas, laudos que servem para o processo, que são elementos fundamentais para que ocorra, então, a persecução penal nesses crimes, nessa modalidade de crimes. Eu entendi o que você falou, porque assim, a questão de você fazer a perícia é importante, porque assim, as pessoas podem denunciar uma rinha de cão, por exemplo, qualquer maus tratos a animais, mas aí até chegar-se a esse animal, ou por fotografia, ou alguém que diz que ouviu, é complicado. A perícia é muito importante, né? Exatamente. O Estado de São Paulo está muito avançado porque é o primeiro estado a criar dentro dessa instituição Polícia Científica, equipes de médicos veterinários que fazem local. Então, quando acontece uma denúncia, eles são chamados, junto com a Polícia Militar, e eles fazem o local de crime. Então, eles recolhem os vestígios, dentre esses vestígios podem ter corpos de animais, né? Caso haja morte desses animais. E esses animais são encaminhados para a USP, na Faculdade de Medicina Veterinária, e lá nós fazemos as necrópsias e produzimos o atestado, né? De óbito desse animal, dentro de uma conformidade legal que se chama laudo, e encaminhamos para a polícia, e isso serve, esse conjunto de elementos é a prova que é apresentada num tribunal. Interessante. Daqui a pouco o Paulo vai falar para a gente, que eu estava falando aqui nos bastidores com ele, que eu li uma reportagem de um caso que aconteceu, ficou muito famoso em Mairiporã, em 2019, há 5 anos, de uma rinha ali com, acho que 19 pitbulls. E é interessante que ele me falava que ele participou desse processo, fez a necrópsia. Ele vai falar daqui a pouco para a gente, inclusive, segundo os dados que ele trouxe aqui, a pessoa foi condenada, então assim, multada. Então existe multa, viu gente? Existe multa, existe condenação. E agora no Estado de São Paulo vai ter um projeto de lei ainda que está em tramitação, mas ele está pronto para ser votado, viu? E eu já vou falar para vocês. Deixa eu só falar mais uma coisinha aqui com o Paulo. Paulo, eu durante a minha vida já vi maus tratos de cavalo, de gado, assim, na minha cidade tinha, às vezes, disputas, então a gente via maus tratos, e de cachorro. E o que é mais comum ainda hoje em dia, quando se fala desses maus tratos, já que a gente vai falar de rinha também, né? Exato. É mais comum nós termos
em cães e gatos porque é um número maior de denúncias. Né? E, os cães e gatos hoje fazem parte da família, né? Dessa família multiespécie. Então é mais comum que aconteçam denúncias relacionadas a essas espécies. No entanto, há uma diversidade de crimes contra todas as espécies animais. Eu posso citar, por exemplo, animais selvagens, que durante o processo de tráfico de animais, eles sofrem maus tratos. Você imagina, né, um papagaio é trazido lá do seu ambiente natural, são 50 filhotes dentro de uma caixa de papelão, que são horas de trânsito dentro de caminhões, sofrendo maus tratos sem alimentação, sem ser hidratados, sem ter água. Tudo isso é maus tratos. Também essas exposições desses animais selvagens, né, também culminam com muito estresse desses animais. Isso é uma forma grave de maus tratos também em animais selvagens. Interessante. As leis ambientais no Brasil é muito importante porque elas existem há muito tempo. Agora, culturalmente, não dá para dizer que a gente tem a cultura de, por exemplo, de gaiolas. Né? Na minha infância era comum passarinho na gaiola, era comum briga de galos também, acho que nem era proibido. Né? Depois, durante o programa, vamos ver se nossos convidados tiram essas dúvidas, porque ao longo do tempo foi sendo proibido e aí a cultura vai mudando, mas a cultura demora mais, né? Da gente tratar bem os animais. Deixa eu passar aqui para Maíra. Ô Maíra, antes fala um pouquinho da comissão que você preside aí na OAB São Paulo, porque é muito importante que a OAB é um órgão muito respeitado e ter uma comissão que trata disso, assim como a Assembleia Legislativa que legisla nesta área, é muito importante. Resgata um pouquinho e também conta um pouquinho da sua história, como é que você foi parar nessa área aí como advogada, por favor? Pois é, olha, essa história é interessante. Eu, como tantas outras advogadas e advogados, acabaram pedindo que fosse constituída e instaurada uma comissão de defesa dos direitos dos animais na OAB em 2013, né? Então, eu já advogava, não especificamente na área de direito dos animais, e lá nós vimos que havia um gap, uma necessidade de se instaurar uma comissão para debater a temática dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, porque a OAB, especialmente a de São Paulo, ela também faz a salvaguarda dos valores constitucionais. E um desses valores é a garantia aí da vedação da crueldade contra animais e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, né? Para também conservar as espécies, para que as presentes e futuras gerações possam ter acesso a essa biodiversidade. E dentro dessa comissão, nós tratamos mais especificamente de questões relacionadas ao bem-estar e também a denúncias de violação de direito dos animais. Nós não temos o poder de polícia, mas nós encaminhamos as denúncias feitas e orientamos, porque muitas vezes há uma percepção equivocada do que seja maus tratos. Nós temos aqueles maus tratos, assim, absolutamente claros, que todos são capazes de visualizar, como espancamento, queimaduras, atropelamento intencional ou não. Se ele for intencional, realmente caracteriza maus tratos. E, de toda maneira, isso começou a chamar a atenção da sociedade, ela começou a cobrar uma participação maior dos órgãos públicos e da OAB, que faz parte da sociedade civil. Então, a gente recebe essas denúncias, orienta, e algumas vezes a gente percebe que não são casos de maus tratos. Então, já chegaram denúncias, por exemplo, de animais com caquexia, um score corporal baixo, e, na verdade, eles estavam sendo bem tratados, mas estavam em tratamento oncológico. Então, isso pode induzir um leigo a entender que haja maus tratos e, na verdade, não há. Então, para isso é tão importante a participação de um médico veterinário que possa periciar o animal e pretensamente tenha sido sujeito de maus tratos, e também o médico veterinário na primeira frente, que é a de recuperação do animal, né, de reabilitação, uma questão extremamente importante em relação aí às rinhas de pitbull. Então, nós temos aí mais de 20 anos de diploma legal de lei de crimes ambientais no Brasil, e o artigo 32 já prevê que todos os tipos de maus tratos, crueldade, abuso, tudo aquilo que cause sofrimento e dor desnecessariamente ao animal, tenha que ser punido. E em 2014 nós tivemos uma alteração, aliás, perdão, não foi em 2014, foi um pouco depois eu me recordo o ano, eu trago aqui para vocês, a Lei Sanção, foi por volta de 2020, por aí, em que houve um agravamento das penas de maus tratos aí. Então, para cães e gatos hoje, a gente tem uma pena pesada de reclusão
de 2 a 5 anos, né? Então, é muito importante que esse processo corra com o aparato aí, de todos os órgãos policiais e também com o olhar da sociedade para esses crimes, para que denunciem e esses crimes possam ser devidamente apurados pelos órgãos aí de polícia. Uhum. É, é, tem algum número específico que dá para fazer as denúncias, telefone ou algum órgão específico, doutora? Olha, na verdade, quando há caso de flagrante delito, ou seja, você observou que aquele animal está sendo maltratado na sua frente, ou você está ouvindo aquele animal pedindo socorro e você acaba visualizando, verificando que ele está em condições de maus tratos, você tem que ligar 190 de qualquer parte do Brasil, que a Polícia Militar, seja ela mesma ou a ambiental, que também faz parte do seu corpo de policiais, certamente irá verificar a denúncia. Caso eles se recusem ou peçam mais informações, você sempre pede nessa mesma ligação para falar com o comando. Essa ligação, essa denúncia vai chegar aí numa escala superior de hierarquia, geralmente um policial que já conhece melhor a lei de crimes ambientais e eles têm que atender. Se não for Ah, caso de flagrante delito, se houver uma dúvida, por exemplo, eu vejo um animal preso ali na casa do meu vizinho, numa corrente curta, mas eu não vejo o dia todo. Eu não sei se ele realmente está preso ou não. Aí o ideal é você tentar fotografar, fazer vídeos e pedir ajuda da delegacia especializada, se existir, se houver uma delegacia especializada na sua cidade, e quando não houver, em qualquer delegacia. Eles são obrigados a investigar se há ou não crimes de maus tratos, mas é importante levar os dados bem completos, tá? Então, por exemplo, em caso de abandono por carro, anotar a placa do carro, é uma modalidade de maus tratos, endereços, possíveis nomes de testemunhas. Então, é muito importante que o cidadão ajude na denúncia, né? A polícia não vai se mover sozinha, ela precisa ser provocada. uhum. Bom, eu tenho muita coisa aqui para falar. Daqui a pouco a gente vai falar da lei, da questão das rinhas e maus tratos, qual que é a lei ambiental, né? Vamos falar do projeto de lei aqui da casa, mas deixa eu ler aqui rapidinho, Paulo. Essa notícia aqui, ela já tem 5 anos, mas ela é muito interessante para a gente entender o que aconteceu, porque isso, a mídia chegou lá, a polícia chegou, em muitos casos não se chega, né? Foi em 2019, uma notícia aqui do R7, né? A polícia prendeu, em 14 de dezembro de 2017, 37 pessoas, desarticulou uma rinha de cachorros que era realizada em uma chácara em Mariporã. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, 19 animais, todos da raça Pitbull, foram encontrados com muitos ferimentos, um cachorro foi encontrado morto e outros detalhes aqui que eu não vou nem citar porque são muito tristes, né? Mas o Paulo, você chegou a acompanhar esse caso, né? Sim, esse caso ficou bastante conhecido, né, porque foi uma investigação de longo tempo. Essas investigações, elas demoram, elas demandam um tipo de investigação muito difícil, né? Especialmente porque esses crimes muitas vezes estão associados com questões financeiras, né? A rinha, ela tem um intuito de mobilizar valores financeiros, né? E esse caso começou a ser acompanhado lá no Paraná através de uma denúncia da Polícia Civil lá do Paraná, que entrou em contato com a Polícia de São Paulo, porque eles haviam identificado que essa competição aconteceria em Mariporã e que seria muito grande, era uma competição internacional. Nossa. Havia um árbitro americano para a competição e um treinador mexicano. Se tratava então de uma associação internacional para esse crime. E veja que esse crime é a ponta de um iceberg, porque na realidade existiam outros, né? Jogos de azar, que é proibido também, maus tratos dos animais, presença de menores assistindo nessa competição. E também há na literatura muito já bem estabelecido que esses crimes estão associados também com tráfico de drogas e tráfico de armas. São as mesmas corporações internacionais, organizações internacionais que mudam de modalidade. Concomitante a essa situação aí, foi encontrado pela polícia no local, presença de drogas, de anabolizantes, e veja que é uma associação para vários crimes que acontecem. Então essa é só mais ela é uma ponta do iceberg, você vai ter associado tráfico de armas, tráfico de drogas e muitas vezes até tráfico de pessoas nessas situações de crimes de maus tratos dos animais. Nossa, agora nós temos, só para complementar,
Nesse caso, foram pitbulls. Geralmente, eles colocam os pitbulls para brigar. E eu estava lendo que, assim, tem uma... Dependendo, ou o dono, um dos donos tira, quando fala, acho que ele vai perder, mas aí o cão já está muito machucado. Ou existe também aquela condição de vai até morrer, né? Um dos dois. Isso é muito... E acontece mesmo. Exatamente. Isso é um nível de crueldade e de exposição, né? Torna-se um espetáculo de violência. E é isso que a sociedade hoje busca coibir, e o Poder Legislativo, através da promulgação de novas leis, está indo ao encontro do ensejo da sociedade, que é acabar com esses espetáculos de violência. Hoje a sociedade não aceita mais isso. Veja a repercussão de vários outros casos de maus tratos. A sociedade evoluiu. Hoje se sabe, né, que maus tratos contra animais está associado também com maus tratos a seres humanos. É verdade. Quem convive com maus tratos aos animais, naquele lar provavelmente também há violência contra humanos. É o que se chama de teoria do link, né? Esse link, a violência contra animais, está associada a crimes contra menores, contra os cônjuges, contra idosos. Então, a sociedade evoluiu, as ciências criminais evoluíram e chegaram a essa conclusão que nós temos que coibir toda forma de violência. E a violência contra os animais é um exemplo, e que hoje nós vemos com grande satisfação que o Estado de São Paulo, mais uma vez, avança, né, na tentativa de coibir essas rinhas de animais, que são expressões cruéis e não são expressões culturais, são expressões da violência e da crueldade. Nesse caso, você lembra, esses criminosos foram presos, foram punidos? Sim, teve foram multa? Presos. Teve multa. Essa é a maior pena por crimes contra animais no Brasil. Foram 30 anos de sentença. Ela superou a pena da Dalva, serial killer. É um outro caso que eu também fui perito. A Dalva era uma serial killer de animais lá da Vila Mariana, que teve 12 anos de prisão decretada e depois aumentado para 17 anos num segundo momento. Na realidade, essa pena dos pitbulls, ela superou e se tornou hoje a maior pena contra crimes contra animais no Brasil. Bom, para a gente entender que realmente está sendo punido, tem multas pesadas, e esse projeto que eu vou citar daqui a pouquinho, eu vou falar da multa dele também, que chega a R$700 mil nas contas que eu fiz aqui da UFESP. Mas, doutora Maíra, a lei que fala, nós estamos falando de rinha, e aí nós temos a lei 9605 de 98, né? Que acho que a senhora já citou. Essa é uma lei que pune, ela pune a rinha ou pune qualquer tipo de maus tratos? Isso, ela pune de fato qualquer tipo de maus tratos, de abuso ou de crueldade contra animais, né? Depois do advento dessa lei, muitos anos depois, houve uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, 1236 de 2018, que realmente conseguiu colocar de maneira mais clara o que é abuso, o que são maus tratos, o que é crueldade. Então, basicamente, maus tratos são quaisquer atos ou até omissões que possam causar dor ou sofrimento desnecessário aos animais, tá? A quaisquer animais. Eu citei a pena elevada para cães e gatos, porque houve alteração em 2020 da Lei 14.064, que é a lei sanção, que alterou essa lei que você bem falou, a Lei de Crimes Ambientais, Jeremias. E aí, depois, você continuou com uma pena base aí de 3 meses a 1 ano para crimes contra outras espécies de animais. A nossa luta, inclusive, é para agravar as penas de maus tratos a esses outros animais. A crueldade em si, ela já é um ato onde há uma maior continuidade da consumação do crime, né? Então, por exemplo, a rinha de pitbulls, no meu entendimento, é um ato de crueldade e de abuso. O abuso também é impor ao animal algo que vai muito além da sua capacidade, das suas forças, causando lesão, dano de toda ordem, não só o físico, que é muito agravado, mas também o psicológico, comportamental no animal. Então, na verdade, eu vejo aí como um caso de continuidade do crime, e isso também é previsto na legislação penal, isso também foi enfrentado nessa sentença que o Paulo Maiorca bem citou, no caso da rinha dos cães em Mariporã. É importante dizer que uma das primeiras pessoas que deveria proteger esse animal, que é um médico veterinário, estava lá simplesmente para reabilitar esses animais, para que eles voltassem a competir, se possível. Então, veja que na rinha, nessa questão que é toda uma contravenção penal punível no Brasil,
A rinha só para no momento em que o animal morre ou que o animal, aliás, que o tutor do animal desiste. Aliás, chamar o tutor de um animal desse de animal Não não dá é nem para chamar equivocado, de porque tutor, é verdade, é complicado. não dá. É um criminoso, no caso é um crime. Um criminoso, como bem apontou Paulo, muitas vezes crimes em associação criminosa, e isso, sem dúvida, eleva a pena. Veja que essas gangues de rinhas de pitbull, elas estão migrando cada vez mais para a América Latina, já eram muito presentes no México, Estados Unidos e outros locais, e diante da permissividade da nossa legislação penal, eles migram para cá. Mas realmente foi um show de horrores, né? A gente acompanhou primeiro pela imprensa e depois pelo processo que aconteceu em Mariporã e que certamente acontece em vários outros locais no Brasil. Então você tinha todo tipo de legalidade ali, né? Muita gente fugiu, não foi presa, outros foram realmente presos. Esse médico veterinário foi processado, era um médico veterinário com inscrição no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas, e ele foi punido com 80 dias apenas de suspensão. Não sei se houve recurso, enfim, mas até onde eu tive notícia, 80 dias é um caso tão grave, onde ele está contrariando todos os preceitos que ele jurou defender na medicina veterinária, ele deveria ser cassado. Então, acho que essas coisas têm que ser repensadas no Brasil, não só pelo legislador, como a gente vai abordar aqui, mas também pelos órgãos de classe que regulam essas profissões tão importantes. A meu ver, um médico veterinário que faz isso tem que ter uma punição maior, porque ele jura defender o animal. Então, assim, essa lei de crimes ambientais, sem dúvida, ela evoluiu, ela vem sendo melhor aplicada. Os estados têm regulamentos, decretos regulamentares e têm suas próprias legislações sobre infração ambiental. Então, certamente, além da multa penal, você tem uma multa por infração ambiental, por isso o valor tão alto aí que você vai ver. Então, são dois processos que correm à parte. O processo que o Paulo citou é o processo criminal, é o principal, mas o órgão ambiental também tem todo o interesse em evitar esse tipo de crueldade, porque ele também tem que fazer valer o texto da Constituição e proteger a biodiversidade. E os cães também se incluem aí dentre os animais protegidos pela Constituição. Exatamente, obrigado, viu, doutora? A gente vai para o rápido intervalo e depois eu vou falar um pouquinho como você pode colaborar tanto para denunciar, a doutora já falou, mas também para entender melhor todo esse processo. E tem esse projeto de lei que está tramitando aqui na casa, então se você defende os animais, tem interesse, é bom que você apoie o seu deputado parlamentar para que o projeto seja aprovado. Você vai saber depois do intervalo como é que ele vai funcionar e outros temas bem interessantes que a gente vai falar aqui para os nossos convidados tirar o máximo de dúvida sobre esse tema aí de maus tratos animais e rinhas, né, que infelizmente acontece. Eu volto já já. Estamos de volta aqui no Alesp em Pauta, falando sobre rinhas de animais, que é proibido, é um crime no Brasil. E aqui na Alesp nós temos um projeto de lei de autoria do deputado Rafa Zimbaldi que trata desse tema também. Está pronto para ser votado, né? Se você tem interesse, é só consultar o seu parlamentar para que esse projeto, se você acha que ele é interessante, que ele possa ser aprovado também. Mas deixa eu voltar aqui com o doutor, advogado e também veterinário, já contou a história dele aqui pra gente. No intervalo a gente estava falando um pouco dos pitbulls, que às vezes a gente, quando vieram para o Brasil, teve foi muito noticiado, que era um cachorro de briga e tal, as pessoas ficavam com receio, com medo. A gente vê no parque, às vezes, vejo uns tão dóceis, né, tão bacana, porque você vê... depende de como é tratado, mas eu queria que você voltasse um pouco na história dos pitbulls lá na Inglaterra para entender, porque eles são, não é que são geneticamente modificados, não sei, como é que funcionou isso? Na realidade, assim, a raça ela foi condicionada
a ser utilizado nessa situação criminosa. O animal, o comportamento natural dele, a agressividade dele, os animais eles têm uma agressividade quando há competição por espaço, pela reprodução. Mas eles foram cruzamentos de algumas raças já Exato, mais, foram feitos mais bravas, digamos. Cruzamentos de animais que tinham um tamanho, um porte, e isso favorecia então, né? Foi tudo pensado, Foi então. tudo pensado, exatamente, e esses animais, eles, se não forem condicionados para atacar qualquer outro cão, eles são cães extremamente dóceis. Sim. Mas na realidade, assim, essa é a maior forma de crueldade, porque desde o nascimento, esse animal ele é condicionado a atacar outro cão. Ele não vai atacar outro ser humano, mas ele vai atacar qualquer outro cão que se aproxime dele. Exatamente utilizando desse comportamento natural, que ele defenderia território, ou as fêmeas, ele condiciona esse animal desde o seu nascimento a lutas que vão, inclusive, até a morte, como foi colocado aqui. Os animais eles perdem o controle e eles são estressados ao longo da vida, né? E física e mentalmente estressados para que cada vez se tornem mais agressivos. Que coisa triste. E isso com outros animais acontece também, por galos. O senhor falou de um passarinho que eu já não lembro. Canários. Canários. Isso. Aqui na cultura brasileira não era muito comum a briga de cães, a rinha de cães. Nós tínhamos, dentro da cultura nacional, a rinha de canários, que é muito comum, aqui no estado de São Paulo, também no Nordeste, e a rinha de galos, que também é histórica no Brasil. Havia uma lei que proibia a rinha de galos e ela foi revogada com o surgimento da lei 9.605, dos crimes ambientais. Havia uma lei específica coibindo rinha de cães. Entendi. E, na realidade, de galos, perdão. De galos. E ela é muito comum ainda no interior, ela é muito comum em alguns espaços dentro do Brasil, ela é bastante frequente você observar. Mas não há muitas vezes denúncia e não há investigação, portanto, não havendo investigação, não há surgimento de provas, não há como o Estado processar essas situações. Então, por isso que cada vez mais é importante que os veterinários sejam educados e que a sociedade seja educada para coibir esse tipo de crime. Sim, exatamente. Deixa eu passar aqui para a doutora Maíra, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais aqui da OAB São Paulo. Doutora, tem um projeto de lei aqui do deputado Rafa Zibaldi, ele diz o seguinte, artigo 1º, fica proibida a briga de rinhas de animais da mesma espécie ou de espécies diferentes, né? Artigo 2º, as autoridades devem promover o imediato fechamento dos locais e a aplicação de multa é de 20 mil FESPs, na minha conta aqui é R$35 e pouco em 2024, quando a gente está gravando isso, dá R$707.200, né? Interessante, e aí o infrator da prática será punido nos termos da Lei 9.605, que a doutora citou, de acordo com a gravidade. Eu queria que a senhora comentasse um pouco esse projeto, porque o doutor aqui já havia me explicado que é uma legislação concorrente, e a questão pecuniária é boa também, porque pega no bolso, né, doutora? Com certeza, eu acho que talvez seja uma das melhores maneiras para a gente conseguir punir o infrator. Então, além da questão da educação ambiental, que é muito importante, de você falar para as crianças e também para agentes públicos que acompanham as questões de maus tratos sobre guarda responsável de cães e gatos, é importante que haja uma cadeia de comando e controle, ou seja, a punição. É interessante dizer que aqui na esfera da Alesp a gente não tem essa competência para legislar na esfera penal, mas, sem dúvida, eles podem legislar na questão da infração ambiental, e é isso exatamente que o deputado propôs, que houvesse uma punição na esfera econômica da multa, e isso pode ter muito impacto, sim, desde que haja fiscalização do poder público. Porque nessa esfera aí, nessa ambiência de rinhas de pitbull, como bem apontou o Dr. Paulo, a gente vê muito interesse econômico. Então, os jogos de azar já destacam isso para a gente. São organizações criminosas, ou às vezes um pouco menos organizadas, mas sempre com a finalidade quase que empresarial de obter lucro. Só que é um ganho ilícito, né? Então, dessa maneira, a gente tem que punir, sim. É interessante que ele fala da reincidência, né? Então, casos haja essa reincidência específica no crime aí, ou melhor dizendo, na infração ambiental, eles podem ser punidos em dobro, ou seja, em 40 mil FESPs, todos os agentes envolvidos na organização, que participem, também aqueles que apostam. É importante dizer, sim, que quem está apostando também
faz parte dessa associação criminosa se participar de maneira contumaz. Então a pessoa começa a ajudar esse médico veterinário, entendeu? Ele começa a tentar recuperar esses animais para que lutem novamente. Imagina o sofrimento desse animal ao ser tratado dessa maneira. Recuperado, muitas vezes ressuscitado numa situação em que talvez o melhor seria até uma eutanásia, numa situação muito mais grave de dor e sofrimento, em que já não houvesse retorno, e eles simplesmente fazem esse animal voltar para lutar de novo. É pior do que uma condição aí de escravidão. Então, é extremamente importante a gente dizer que esse projeto, ele traz luz à situação, gera debate, une na esfera econômica e não deixa de lado a esfera criminal, como a gente já trabalhou aqui. Então, a punição genérica para maus tratos resulta em 2 a 5 anos de reclusão. E veja, por animal maltratado, né? Porque você tem aí um concurso material também de crimes perpetrados contra vários animais. Então, muitas questões aí podem elevar a pena. Realmente, a gente não quer que isso aconteça, que chegue ao ponto da rinha. É importante educar. Mas, nesse caso, quando a gente fala muito de crime organizado, só a educação não vai fazer efeito, não. A gente precisa ter leis mais severas e, principalmente, uma fiscalização. O que a gente vê hoje é um sucateamento dos órgãos ambientais. A gente depende muito da Polícia Ambiental e da Polícia Militar aqui em São Paulo para essas ocorrências de emergência. E no caso dessa rinha aí, que ficou muito famosa, foi muito polêmica em Mariporã, sem dúvida já havia uma investigação prévia que veio do Paraná e chegou até Mariporã. Depois chegaram até os fornecedores dos animais. Então, é importante dizer que sempre há um canil que reproduz esses animais para fornecer a esses rinheiros, né? Então, é extremamente organizada a situação. Obviamente que eles sabem que esses animais vão para a rinha, inclusive treinam esses animais desde a tenridade para despertar uma agressividade maior. Veja que o pitbull ou os outros animais utilizados não têm uma agressividade ou um comportamento mais agressivo do que outros. A questão toda é o manejo. Como eles são incitados desde pequenos a correrem atrás de roedores, de coelhos, a brigarem entre si, né? Há pouco tempo eu falei para uma revista de grande circulação, que populariza a ciência aqui no Brasil, sobre a questão genética. Então, veja, desde o século XIX eles proibiram o uso dos bulls, que são os ancestrais desses pitbulls, na Inglaterra, para brigar com ursos e lobos, porém, eles deixaram que corresse solto a questão das rinhas, e só proibiram mais recentemente. Então, veja que há um histórico de incentivo cultural a essas práticas, e nós precisamos impedir que ela faça parte das nossas práticas aqui no Brasil o quanto antes, para que isso não vire cultura, por exemplo, como o rodeio e a vaquejada, né? O rodeio veio de fora, se institucionalizou de tal maneira que as pessoas tentem a minimizar os maus tratos sofridos pelos animais, mas é uma prática cruel. Então, eu acho importante que a gente converse com todos os órgãos envolvidos, aprimore esses convênios que já existem, por exemplo, é muito importante essa questão da necrópsia dos animais e também da perícia nos animais vivos, né? Porque muitos desses animais sobrevivem e precisam ser periciados para que o processo se conclua e que fique provado que o animal foi maltratado e manejado da maneira incorreta. Nenhum animal, nenhum ser vivo merece passar por isso, e saber que há seres humanos em organização criminosa que acabam facilitando essa situação simplesmente por lucro, realmente causa nojo, acho que a toda a proteção animal do Brasil. Então, vem boa hora esse projeto de lei e vai certamente trazer muito mais luz e muito mais discussão e debate para essa questão no Brasil. Esse é o ponto e essa é a nossa intenção aqui com a programação. Dr. Paulo Maiorca, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre as denúncias, para depois eu emendar aqui a questão dos sinais clínicos mais comuns em animal utilizado em rinhas, né? Mas a denúncia, nós temos a delegacia de animais, tem online também ou é preciso ir até a delegacia fazer uma denúncia? Existe como você fazer a denúncia online, tá. mas você pode recorrer a qualquer delegacia e fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia. Tá. E na realidade, quando você aciona a delegacia, automaticamente hoje já existe um procedimento
que é a chamada, então, dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, da Polícia Científica do Estado de São Paulo, que entendem, né, são médicos veterinários, peritos criminais. Então, essas equipes se deslocam junto com a Polícia Militar a esses locais e isso torna possível, por exemplo, fazer o flagrante, fazer a perícia local e recolher os vestígios, né? Mas é possível fazer denúncia anônima ou não? Também é possível fazer denúncia anônima. Aí tem um DISC, alguma coisa? Existe um DISC e existe um site. Depois eu acho que eu consigo passar para você. A gente consegue passar. Mas é o seguinte também, essa questão de anônima, igual a doutora falou assim, teve um caso era um cão oncológico, estava com câncer e a pessoa achou que era maus tratos. Então, denúncia anônima tem que ter muito cuidado, tem que ser fundamentado também, não dá para ficar fazendo... É sempre complicado, porque também você fala, poxa, mas também se eu não denunciar, às vezes eu também tenho medo de denunciar e deixar meu nome lá e tudo mais. Então, é complicado, mas, enfim, quando se fizer anônima, que seja fundamentado, realmente saber, mas de qualquer forma, aí a polícia pode ir lá, a gente vê na internet vários vídeos aí de cães que a questão dos maus tratos, ela é ampla, né, doutor? Não é só a questão da rinha, mas é por negligência. Queria até que o senhor explicasse um pouco juridicamente o que é os maus tratos. Exato. Esse conceito de maus tratos é um tanto quanto genérico, até mesmo para nós que somos peritos, nós precisamos qualificar esse maus tratos. Ele é uma norma penal em branco. Na realidade, como a doutora Maíra falou, ela falou em abusar, maltratar, ferir animais. Esses são termos que para nós na perícia são difíceis para que nós consigamos descrever a abrangência e é por isso que um perito criminal, veterinário e um perito que atue, né, dentro da área de patologia, como um médico legista, consiga descrever corretamente o que falta a descrição que a lei traria se fosse uma norma penal completa, né? Ela é uma norma penal em branco, então a necessidade. Por isso tão importante que o elemento probatório seja documental, né? A perícia do local e a perícia sobre o corpo dos animais, porque aí você vai dar amplitude, uma descrição mais completa para que o promotor, para que o juiz possam então julgar corretamente e avaliar o grau de sofrimento desses animais. Por isso é tão importante que haja então a perícia, a presença da polícia primeiro, né, para salvaguardar o local do crime, e a perícia científica, né, a polícia científica, para avaliar o local e também o corpo dos animais, quer seja dos animais ainda vivos ou dos corpos dos animais que necessitem passar por uma necrópsia. Mas tem condições que são muitos casos complexos e os mais diversos, mas eu já vi, por exemplo, cão que fica num espaço muito reduzido. O ideal seria o tutor falar, olha, eu não consigo mudar dessa casa e ele está sofrendo, como é que faz? Porque aí o tutor vai falar, poxa, mas ele está melhor comigo aqui do que se ele for para um canil ou algum outro lugar. Mas só que o cão está sendo estressado, ele está num... Às vezes, dependendo do animal, ele é próprio para correr. Tem cão que corre mais, que é igual um cavalo, né? Aqueles que o pessoal põe uns gorrinhos, eles são feitos para correr, você não pode ficar com um cachorrinho desse dentro do apartamento. E aí tem que pesar, né? O bom senso também. Exato. Né? O bom senso e sempre, muitas vezes para nós é difícil, né? Como leigos, avaliarmos. A consulta ao médico veterinário. O médico veterinário vai poder precisar quais são as necessidades que aquela raça tem. Existem raças que são mais adaptadas a uma vida no apartamento e raças que são vão se estressar muito. Ele vai se estressar, ele vai sofrer. E eu tenho certeza que no momento que a pessoa toma conhecimento que ele está causando sofrimento, se ele realmente gosta do animal, ele vai querer o melhor para o seu animal. E muitas vezes o melhor é que ele não o tenha dentro de um espaço que não é apropriado para ele. Quais são os sinais, doutor? Vamos abranger não só de rinha, mas também de maus tratos, que a gente pode ver e denunciar, mas às vezes o próprio tutor fala, poxa, ele está muito estressado, às vezes ele está rasgando alguma coisa, não sei se existe automutilação, que o bicho fica tão estressado. Né? Exato. Qualquer alteração do comportamento, que o animal apresente uma alteração de comportamento, aumento da agressividade, tudo isso são indicativos, né, que o animal não está bem. Um animal bem tratado, ele não vai ser agressivo nem com os seres humanos e nem com outros animais. É importante que eles tenham
uma boa condição sanitária, de saúde e também uma avaliação comportamental. Eu acho que assim, um proprietário, né, um tutor de animal, ele tem que ter consciência que o animal dele tem que socializar, né, junto com outros animais e com pessoas, especialmente com crianças, e se o animal não consegue, ele não está adaptado para aquele estilo de vida. E aí o proprietário ou o tutor, ele vai ter que optar na melhor solução para que o animal tenha uma melhor qualidade de vida. Uhum. Nesses casos que o senhor faz a perícia, a perícia geralmente é quando o animal veio a óbito ou pode ser feito em vida também? Em né? vida também. E aí, em alguns casos, tem que encaminhar. Como é que é a reabilitação desses cães, por exemplo, é bem complexa, né? Exato, isso em termos legais, né, se chama corpo de delito. E se faz nos animais que estão vivos e nos animais que estão que Já morreram durante esse ato de crueldade. E dependendo da avaliação que se faz do estado sanitário desses animais que estão vivos, porque há uma avaliação importante da condição de saúde desses animais, e a saúde entendida como um complexo maior, não somente a saúde física, mas a saúde mental. É feita uma avaliação comportamental, por exemplo, desses pitbulls. E depois dessa avaliação, há um treinamento para que eles voltem à normalidade. Porque isso não é natural da condição dele. Então, houve um condicionamento para que ele se torne agressivo, há um condicionamento para que ele se torne sociável novamente. Nada é eterno, né? Então, assim, a necessidade de você ter uma boa avaliação comportamental e um tratamento para que esses animais que sofreram estresse por toda a vida, eles obtenham qualidade de vida e não precisem ser eutanasiados, mortos, né? Tem muito trabalho, doutor, o senhor, como é que é a dinâmica do seu trabalho? Explica um pouquinho, porque o senhor ainda é ligado à USP e faz essas necrópsias. Exato. A Universidade de São Paulo realiza esse trabalho, as Unesps também realizam no interior do estado, então queria também abranger, né, porque não é somente na capital, no interior também as Unesps, que são universidades estaduais, também realizam hoje. Hoje em dia isso se tornou na medicina veterinária algo bastante importante e bastante comentado. Eu poderia dizer assim que internacionalmente, hoje o Brasil, ele ocupa um espaço privilegiado dentro desse espectro de pesquisa, que é uma área de pesquisa também, porque nós aqui no Brasil temos a cultura da cooperação institucional. Diferente dos Estados Unidos, onde é necessário que se pague para fazer uma perícia, aqui no Brasil as instituições públicas elas colaboram. Isso é muito importante. Então as universidades estaduais, junto com a polícia, que é estadual, o Ministério Público, que é estadual, essas instituições colaboram e é por isso que o Brasil tem avançado tanto nessa área e hoje ele se torna um modelo internacional, né, devido às publicações internacionais, a nossa prática cotidiana, dentro tanto da medicina veterinária quanto dentro do contexto do bem-estar animal. Sim, muito. E a gente é um país que, já que a gente está dando esse exemplo, não precisa importar nenhum tipo de agressividade de lugar nenhum. Pelo contrário, combater e ser um exemplo. Doutora Maíra, nosso tempo está quase ao fim, mas eu queria que a senhora fizesse um resumo aqui da nossa conversa e deixasse claro, principalmente, a questão da punição, que diz a lei de crimes ambientais, para a população saber o que os maus tratos, ou no caso de rinha, qual é a pena, para deixar claro, né? E outras questões que a senhora achar relevante aí, principalmente da OAB, no trabalho que vocês fazem aí na comissão, por favor. Maravilha. Sobre a questão das denúncias, então, trazendo a informação que você pediu, Jeremias, nós temos a denúncia via internet, aqui no estado de São Paulo, através do Web Denúncia. Então, webdenuncia.sp.gov.br/DEPA, Delegacia Especial de Proteção Animal. Então, é importante que as pessoas denunciem e levem dados. Então, sem fotos, sem vídeos, sem endereço, sem placa de carro, em caso de abandono, é difícil que a polícia consiga fazer o seu papel, que é investigar. É importante dizer que ainda hoje, o índice aí de resultados de condenações em maus tratos, ele é inferior a 0,5%. Ele é muito pequeno, por conta do teor, às vezes, vazio das denúncias, muitas denúncias realmente não se confirmam, e outras tantas carecem de informações importantes. Agora, isso, obviamente, não é só uma responsabilidade do cidadão, né? É importante que a vizinhança denuncie, que aqueles que conhecem situações de maus tratos avisem, mas é importante também que todo o Estado esteja preparado para recepcionar essa denúncia, investigar e trazer uma solução à sociedade. Hoje o que eu vejo é que essas delegacias aí,
de proteção aos animais tem poucos funcionários, pouco aparato, pouco interesse público de fato para que elas funcionem. Eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente num momento entre 2018 e 2019, onde foi feita uma subsecretaria de defesa dos animais, foi instituído até um 0800, que hoje ainda é operacional, mas que tem um resultado muito menos impactante. Você não tem para onde levar esses animais, é importante dizer que em caso de maus tratos, em flagrante delito, o policial precisa retirar aquele animal da pessoa que o maltrata e levá-lo para alguém que cuide. A responsabilidade inicial de retirada é do agente, seja o agente ambiental ou policial que retirar esse animal. Depois ele precisa ser encaminhado e geralmente vai para alguma ONG, alguma associação civil de defesa dos animais, porque o Estado não tem onde colocar esses animais. Isso é um erro crasso, tanto do governo do Estado quanto de todos os órgãos municipais. O que a gente tem, às vezes, é um setor de bem-estar animal e alguns centros de controle de zoonoses que cuidam de outras questões relacionadas à saúde pública, eles não são abrigos. Então é importante dizer que a primeira responsabilidade de cuidado do animal é do tutor. A gente não pode pensar somente na responsabilização. É importante denunciar, mas é importante orientar. Você tocou muito bem nesse assunto, Jeremias. Então, a questão de uma pessoa que às vezes está dando o melhor que ela pode, mas aquilo não é a condição ideal para o animal. É importante orientar essa pessoa. Então, muitas vezes, algumas vezes, né, o Centro de Controle de Zoonose faz esse papel, ainda que em menor escala, porque eles também têm poucos funcionários e uma demanda enorme, e, no meu entender, há uma falta de aparato estatal para isso. Isso vem melhorando, foi criado agora em âmbito nacional, um setor, um departamento aí de defesa dos direitos dos animais e de proteção animal, dentro do MMA, o Ministério do Meio Ambiente, que realmente está começando a olhar para as questões estruturais e orçamentárias. Mas a questão de polícia, ela continua sendo dos estados e dos municípios, e a educação é uma competência de todos, ou seja, todos temos que levar para as escolas de maneira mais continuada e de maneira obrigatória a questão de bem-estar animal e de guarda responsável. Se a gente não mudar essa concepção desde a infância, as pessoas vão achar normal maltratar gatos, vão achar normal abandonar seus animais na primeira impossibilidade ou no primeiro problema. E hoje nós já entendemos que o animal é membro da família Sim, multiespécie, sim. e, portanto, pode ser abandonado, né? Tá certo. Doutora Maíra, eu queria agradecer bastante. Maíra Vélez, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Animais da OAB São Paulo. Obrigado pela sua presença. Doutor Paulo, temos só 15, 30 segundos para a sua despedida aqui, mas obrigado, viu? Venha mais vezes, ambos, para a gente discutir, porque esse é um tema recorrente, né? Muito obrigado, eu agradeço o convite, a oportunidade e parabenizo essa Casa Legislativa e o deputado, porque o Estado de São Paulo mais uma vez avança. Foi o primeiro a criar um código de proteção aos animais, né? E agora avança mais uma vez no aspecto legislativo. Parabenizo essa Casa Legislativa por essa iniciativa. Muito bem, a gente aqui agradece bastante a presença de ambos aqui e você também é nosso participante. Mande as suas sugestões, seus temas, que a gente repercute aqui como esse, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima edição.